Eu quero te saudar neste momento agora com a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor esteja reinando na sua vida, na sua família. E compartilhe esse evangelho, compartilhe o evangelho do Senhor enquanto nós temos tempo para estar em liberdade, para anunciar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar para você sobre o medo. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 a seguir, diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E o homem de Deus, lhe disse: Não temas, porque porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, aqui conta uma história da palavra de Deus que o rei da Síria, ele não gostava do povo de Israel. E o outro motivo porque Eliseu, por parte de Deus, ele revelava tudo o que o rei da Síria pretendia fazer contra as nações. E o rei da Síria desobedeceu o homem de Deus. Quando eles obedeciam o homem de Deus, ele se dava mal. Então o rei da Síria começou a enxergar Eliseu como um tropeço para ele, porque Deus mostrava os planos do inimigo. Deus revelava para o homem de Deus os planos do inimigo. O Senhor não apenas vê as ações, mas também os pensamentos de todos, bem como o coração. Então Deus, Ele não vê apenas nossas ações, mas também os nossos pensamentos. O Senhor sabe de tudo. Então o rei se perturbou o seu coração e queria eliminar Eliseu. Mas Eliseu era um homem de Deus, um servo de Deus. Então o rei ficou perturbado, angustiado, ficou com raiva, com ira. Ele queria por tudo eliminar Eliseu. Mas Eliseu não se preocupou com o exército que estava cercando a cidade contra ele. O homem de Deus apenas se preocupou com o jovem, o seu servo, que estava assustado com o exército inimigo. Então, irmão, o medo, ele atrapalha. Quando o medo nos atinge, até o nosso cérebro, as pessoas, o nosso organismo, ele se prepara para duas situações quando nós deparamos com medo. A situação que nós encontramos do medo é de fugir ou encarar a situação.
Aonde o medo se torna excessivo na nossa vida, às vezes nós pode gerar até uma sensação de ansiedade. Quando as coisas não vão bem, o próprio corpo se manifesta. O medo pode levar até a morte. Então o medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz com que nós paralisamos e nós perdemos até a força de enfrentar uma situação de risco que se encontra às vezes à nossa volta, cercando-nos a nossa vida. E aqui o homem de Deus se preocupou com o lado espiritual daquele jovem. Foi onde ele orou e pediu a Deus que abrisse os olhos espirituais daquele moço, daquele jovem. E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele moço, ele pôde perceber que o exército espiritual que estava com o homem de Deus, que estava com Eliseu, era maior do que o exército que estava cercando aquela cidade. Irmão, quando nós confiamos em Deus, nós devemos depositar nossa confiança em Deus e crer e acreditar que aquela situação que às vezes está se tornando impossível na nossa vida, às vezes ela se torna impossível. Às vezes é uma situação que às vezes é possível, mas o medo nos faz trazer ela impossível à nossa vida. Mas Eliseu, como homem de Deus, ele via que aquela causa não era impossível para Deus. E Deus já tinha enviado um exército celestial a favor do homem de Deus. E a palavra diz que o homem de Deus, Eliseu, orou para que pusesse cegueira naquele exército inteiro. E aquele exército inteiro ficou cego. E aonde o homem de Deus falou, não é este caminho, o caminho é por aqui. E ele levou eles até Samaria. Aonde chegou lá o rei perguntou para o homem de Deus, devo eliminar esses inimigos? E o homem de Deus disse, não. Dá pão para eles comer. E naquele momento lá, Eliseu orou para que eles voltassem a vir. E eles se encontraram ali em Samaria. Comeram, depois de comer, mandou eles embora. Eu aprendo aqui uma coisa nessa lição, nessa história. Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Não é contra o Antônio, contra a Maria. Hoje nós temos uma luta espiritual. E nós não podemos deixar se abater, o medo tomar conta da nossa vida. Eu me lembro, agora eu estou encostado pelo NPS, não estou trabalhando, estou lutando aí contra uma enfermidade, um câncer. Mas eu lembro que em 2019, quando começou a PAN, eu não posso falar o nome todo, mas você é inteligente, você vai captar o que eu estou falando. Quando começou a PAN, e era obrigado todo mundo usar a focinheira, e depois obrigou todo mundo, né? Você sabe o que eu estou falando, para você adquirir um benefício. Eu me lembro que a igreja onde eu congrego, ela foi fechada. Por quê? Porque o medo paralisou as pessoas. As pessoas ficou tão com medo da PAN que nem saíam de casas. As pessoas parou de visitar até as pessoas mais velhas, os pais, os avós, pessoas que não podiam trabalhar. E é engraçado que nós trabalhamos todos os dias. Nós trabalhamos de segurança no banco, não vou falar o nome da empresa, nem o banco, mas nessa época eu trabalhava de segurança no banco, de vigilante. E é engraçado que eles fecharam bares, fecharam muitos comércios,
aqueles que vendiam na rua não podia vender, né? Aquele que tinha uma loja de roupa, de calçado, não podia atender ninguém, não podia vender. Algumas coisas ficaram abertas, algumas coisas essenciais. E a igreja fechou. Mas engraçado que eu pude prestar atenção, o povo tinha medo de ir nas casas dos outros. Tinha medo de cumprimentar, pegar na sua mão. Às vezes pegava só de toque. O medo paralisou as pessoas. O medo paralisou o mundo. E é engraçado que lá nas portas do banco fazia fila de quilômetro para receber auxílio, receber Bolsa Família e demais coisas. E lá no banco, aquela fila enorme. E não tinha ninguém para proibir. Mas para ir na igreja é proibido. Para visitar o vizinho era proibido. Você estar na rua, sentado nas praças, era proibido. Então o medo paralisou as pessoas. As pessoas tinham medo de sair de casa. Eu conheço pessoas que é evangélica até hoje não perdeu o medo de ir na igreja. Está com medo, nunca foi na igreja mais. Porque o medo, ele nos paralisa. O medo faz você ficar transtornado a sua mente, que você paralisa, você para de projetar, para de sonhar, porque o medo, ele nos traz insegurança. Como eu disse, o medo só tem duas situações, ou você lutar ou fugir da situação. Irmãos, eu levando para o lado espiritual, se todo mundo tivesse um arrependimento total, de servir a Deus com singeleza de coração, com pureza de coração, e não ter medo dessa enfermidade, dessa PAN, eu acredito pelos olhos espirituais que nós teria sido muito mais bem sucedido do que deixar o medo nos paralisar. Essa é a minha fé. Talvez você não possa nem concordar comigo, mas se nós estivéssemos unidos em oração, em jejum, um arrependimento sincero de servir a Deus, eu tinha certeza, irmão, que Deus tinha cessado essa epidemia, Deus tinha cessado esse vírus. Mas as pessoas deu razão ao medo, ficaram com medo, não quis agir, quis apenas esconder, ficar escondido, isolado, medo de morrer. Infelizmente morreu muitas pessoas, muitos pastores, muitas pessoas servos e servas de Deus, muitos morreram. É claro que nós não vamos ficar por semente. Um dia vamos morrer. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. O medo, ele faz com que nós recuamos. O medo faz nos perder a confiança em Deus. O medo nos faz paralisar nossa fé. Irmão, então precisamos nós ter fé. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, grandes coisas vêm por aí. Coisas terríveis. E eu te pergunto, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual com Deus? Você vai encarar, num sentido espiritual, a sua fé animada? Ou você vai recuar? Nós vemos nessa história aqui, irmão, que o homem de Deus falou assim: não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então o nosso Deus, irmão, nada é impossível para Deus, tudo é possível. Tudo é possível naquele que crê.
seja a situação que você está vivendo, não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Nós precisamos reagir no mundo espiritual. Mas como eu vou ter fortaleza no mundo espiritual? É você viver corretamente, ser íntegro com Deus, sincero com Deus e se desviar do mal. E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma fortaleza espiritualmente para você vencer todos os obstáculos que nos rodeia a cada dia. Hoje o mundo espiritual ele tem cercado as nossas vidas, tem cercado famílias, e muitas famílias, infelizmente, têm sido derrotadas no mundo espiritual, porque não estão se reagindo, estão paralisadas, estão com medo. Ah, meu Deus, não, mas se Deus quiser é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não, irmão. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para o mundo espiritual. O nosso Deus é poderoso. Em 2020 era de eu ficar paralisado. O médico me deu um diagnóstico não favorável à minha vida, que eu ia ter apenas 6 meses de vida. O primeiro dia, claro, eu comecei a entrar em desespero, porque nós somos humanos. Mas eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, o Senhor que é o dono da minha vida. Lá no Salmo 139, Deus, versículo 16, diz assim, que todos os meus dias são determinados pelo Senhor. Ainda que eu estava uniforme ali no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, e o Senhor já tinha determinado todos os meus dias aqui na terra, e escrito no livro. E eu estou aqui, irmão, 3 anos e 1 mês de tratamento. Não deixei o desespero, o medo tomar conta da situação que estava contra a minha vida. Hoje até eu me sinto às vezes coração triste, abalado, porque muitas pessoas estavam com o mesmo caso meu, não resistiram, não aguentaram o tratamento. Eles eram melhor que eu? Não, eles não eram melhor que eu. Mas às vezes o nosso psicólogo, a nossa mente, irmão, o medo faz nos paralisar e acaba que a nossa confiança em Deus, até a confiança de nós pensar, não, eu vou vencer, o medo paralisa. Então deixa essa mensagem com você. Não deixa o medo te paralisar a sua vida, nem no mundo físico, nem no mundo material e nem no mundo espiritual. Faça como este homem de Deus aqui, não temas. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Deus é contigo. Talvez você está cercado por uma grande tristeza. Talvez você se sente cercado por uma depressão. Talvez você se sente cercado por uma ansiedade. Talvez você se sente cercado com você mesmo. Talvez você tenha um trauma do passado, que você não consegue ser feliz, você não consegue ter diálogo, você não consegue sorrir, você está preso, você está cercado por um exército espiritual que tem trazido tristeza imensa na sua vida, que você chegou a um ponto até de pensar, Senhor, eu não quero mais viver. Chegou a um ponto até de querer tirar a sua própria vida, é com você mesmo que eu estou falando. Abre seus olhos espirituais. Entregue seus problemas para Deus. Não temas, porque aquele que está com você é muito mais maior que essa depressão, é muito mais maior que essa ansiedade, é muito mais maior que essa decepção que você teve no passado, é muito mais maior do que essa tristeza na sua alma, que você está perdendo a vontade de viver por
aconteceu coisas muito ruins no passado, eu quero dizer para você que o nosso Deus é maior que todas as coisas. Eu sirvo um Deus, o Deus Todo-Poderoso, das causas impossíveis. E eu convido você a ter fé neste momento, no Deus Todo-Poderoso, das causas impossíveis. Mesmo que um exército espiritual esteja em redor da sua vida, tentando intimidar, mas eu quero falar para você que o exército celestial que está com você é muito mais maior que esse exército do inimigo que está contra a sua vida. Abre os teus olhos espirituais. Eu vou orar por você agora. Ajoelha-se no chão e agora, onde quer que você esteja dirigindo um caminhão ou fazendo a fazer da casa, para um minutinho, para um pouquinho, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essas vidas que estão diante de Ti agora, ó Pai. Este homem, esta mulher, este jovem, ó Pai, que paralisou a sua vida por um trauma do passado, paralisou a sua vida através do medo, paralisou a sua vida de sonhar, de projetar, talvez até uma enfermidade, ó Pai, tem paralisado a sua fé, o seu modo de reagir, de lutar. Meu Deus, dá força para este homem, para essa mulher. Dá força, meu Deus, para este jovem que está nessa situação, que se encontra cercado no mundo espiritual, que ele não vê mais uma saída. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Pai, todo este mal no mundo material, no mundo espiritual, no mundo invisível, que cai por terra agora esta barreira, esse exército do mal. Ó Pai, que cai por terra agora, porque o exército do Senhor é muito maior que esse exército que tem tentado trazer trauma nessas pessoas, tem tentado trazer um medo nessas pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas agora dessa enfermidade, dessa ansiedade, desse medo, dessa depressão, desse trauma do passado, dessa tristeza, dessa angústia. Sai da vida deste homem, dessa mulher e desse jovem, que seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe todos os meus inscritos neste canal. Estou orando por você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Abre seus olhos espirituais. Você é mais do que um vencedor. Você é mais do que uma vencedora. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.